conheço. Meus irmãos e irmãs, com grande esperança e fé, anuncio a convocação. Nos corredores do Vaticano, um clima de expectativa tomava conta. O Papa Leão XIV, conhecido por seu olhar atento às novas gerações, havia convocado um sínodo especial dedicado ao papel dos jovens na Igreja. Essa convocação não era apenas um ato formal, mas um sinal claro de que a Igreja estava determinada a ouvir, compreender e renovar seu compromisso pastoral com aqueles que representam o futuro do cristianismo. O anúncio oficial fora feito do balcão da Basílica de São Pedro, diante de uma multidão que escutava em silêncio reverente. O Papa destacou a importância de dar voz aos jovens, reconhecendo suas angústias, esperanças e desejos de participação ativa na vida da Igreja. Para ele, o Sínodo era uma oportunidade única para renovar o diálogo intergeracional e fomentar uma pastoral mais inclusiva e eficaz. Nos dias que antecederam o início dos trabalhos, as preparações foram intensas. Cardeais, bispos e teólogos se reuniram em comissões especiais para organizar a agenda, definir os temas centrais e preparar documentos que orientariam as discussões. Entre os tópicos mais relevantes estavam a participação dos jovens nos sacramentos, o engajamento nas comunidades paroquiais, a importância da catequese adaptada à realidade contemporânea e o uso das novas tecnologias para a evangelização. Mas o Sínodo não se restringiria às paredes do Vaticano. O Papa Leão XIV havia decidido que jovens de diversas partes do mundo participariam diretamente das sessões, trazendo suas vozes, histórias e questionamentos. Essa decisão representava uma novidade importante e mostrava o compromisso do pontífice em construir uma igreja sinodal de fato, onde a escuta fosse mais que um princípio teórico. A chegada desses jovens ao Vaticano foi marcada por momentos emocionantes. Vindos de continentes diferentes, falavam línguas distintas, mas compartilhavam uma fé profunda e um desejo genuíno de contribuir para a renovação da Igreja. Eles foram recebidos pessoalmente pelo Papa, que, em palavras simples e sinceras, os encorajou a serem protagonistas ativos deste momento histórico. Durante a abertura oficial do Sínodo, realizada na imponente Basílica de São Pedro, a solenidade tomou um tom vibrante e esperançoso. O Papa Leão XIV celebrou a missa inaugural e, em sua homilia, ressaltou que a juventude não era apenas o futuro da Igreja, mas também seu presente ativo e vital. A Igreja precisa do olhar fresco e da energia dos jovens para continuar a anunciar o Evangelho em um mundo em constante mudança, afirmou. Os trabalhos do Sínodo começaram com sessões plenárias em que os jovens compartilharam suas experiências de fé, desafios e sonhos. Muitos falaram sobre a dificuldade de encontrar sentido em um mundo marcado por crises sociais, econômicas e ambientais. Outros mencionaram a importância de espaços comunitários acolhedores, onde pudessem aprofundar sua espiritualidade e sentir-se parte de uma família de fé. O Papa Leão XIV acompanhava atentamente cada debate, participando ocasionalmente com perguntas que incentivavam a reflexão profunda. Sua postura aberta e humilde conquistou respeito e admiração, reforçando a ideia de que a liderança da Igreja estava empenhada em construir pontes, e não barreiras, entre gerações. Além das discussões presenciais, o Sínodo adotou ferramentas digitais para ampliar o alcance das conversas. Plataformas online permitiram que jovens de lugares remotos enviassem depoimentos, perguntas e sugestões, garantindo que a voz dos afastados e marginalizados também fosse ouvida. Essa inovação tecnológica foi vista como um legado importante do pontificado do Papa Leão XIV. Ao longo das primeiras semanas, surgiram propostas concretas para fortalecer a presença dos jovens na Igreja. Entre elas, destacavam-se a criação de programas de formação vocacional adaptados às realidades locais, o incentivo à participação em ministérios litúrgicos e sociais e o desenvolvimento de conteúdos catequéticos inovadores, que dialogassem com as linguagens e cultura contemporâneas. O Papa Leão XIV, em suas intervenções, sempre enfatizava a importância da esperança cristã diante dos desafios atuais. Recordava que, mesmo em tempos de incerteza, a fé é um farol que ilumina o caminho e fortalece a comunidade. Os jovens não são apenas o amanhã, mas também a força que impulsiona a missão da Igreja hoje, dizia com convicção. Enquanto o Sínodo avançava, notícias e imagens dos trabalhos se espalhavam pelo mundo. A mídia católica e secular acompanhava com interesse, destacando a importância de um processo que valorizava a participação juvenil. Em muitas dioceses,
grupos de jovens se reuniam para acompanhar as notícias, organizar encontros de reflexão e preparar suas próprias contribuições para o evento. Nos bastidores, o Vaticano viajava entre o otimismo e os desafios. Era claro que o processo sinodal exigiria coragem para enfrentar questões delicadas e, por vezes, divergentes. Mas o Papa Leão XIV mantinha confiança de que a escuta sincera e o diálogo aberto seriam os caminhos para uma igreja mais viva e missionária. Assim, o sínodo especial convocado pelo Papa para discutir o papel dos jovens na igreja iniciava sua jornada com o propósito de construir pontes, fortalecer a fé e preparar uma nova geração para ser protagonista na história da salvação. Com o andamento do sínodo, a dinâmica entre jovens e líderes eclesiásticos tornou-se o coração pulsante das sessões diárias. Nos intervalos, podia-se ver cardeais conversando animadamente com estudantes universitários, religiosas escutando atentamente relatos de jovens missionários, e assessores do Vaticano anotando cada detalhe das intervenções. O clima era de aprendizado mútuo e abertura sincera. Durante uma das plenárias mais marcantes, um jovem africano, de apenas 19 anos, tomou a palavra para contar como organizava grupos de oração em seu vilarejo, usando apenas um celular simples para enviar mensagens de motivação e trechos do Evangelho. O Papa Leão XIV, visivelmente emocionado, comentou em seguida: "Filhos e filhas, a fé não conhece fronteiras. Ela floresce na simplicidade e se expande através do amor. Este testemunho nos lembra que a juventude é capaz de evangelizar com criatividade mesmo em condições limitadas." Outro momento de grande impacto ocorreu quando uma jovem do Oriente Médio falou sobre o desafio de viver a fé cristã em meio a conflitos e perseguições. Suas palavras trouxeram lágrimas aos olhos de muitos presentes. Ela pediu à Igreja que continuasse a oferecer apoio espiritual e programas de formação que a ajudassem a permanecer firme na fé. O Papa, com voz suave, respondeu: "Filha, sua coragem é uma pregação silenciosa que inspira todos nós. O Sínodo se compromete a encontrar caminhos para que a Igreja esteja mais próxima de jovens como você." Essas histórias, transmitidas ao vivo pelas plataformas do Vaticano, geraram uma onda de comentários e partilhas em redes sociais. Jovens de todos os continentes enviaram mensagens de apoio, mostrando que se sentiam representados e ouvidos. A hashtag Juventude no Sínodo tornou-se um dos tópicos mais comentados em comunidades católicas online. Dentro das comissões temáticas, as discussões eram intensas. Uma equipe trabalhava especificamente sobre educação e fé, propondo novas metodologias catequéticas que unissem doutrina sólida e linguagem acessível. Outra comissão se dedicava à tecnologia e evangelização, analisando como as redes sociais, podcasts e vídeos poderiam ser ferramentas eficazes de anúncio do Evangelho. Um grupo específico focava em vocação e liderança juvenil, discutindo como identificar, formar e sustentar jovens líderes em suas paróquias e movimentos. O Papa Leão XIV acompanhava cada relatório com atenção. Em reuniões reservadas, orientava os bispos a manterem o foco em propostas concretas, não apenas reflexões teóricas. "Quero que este sínodo gere frutos visíveis", dizia ele. "Que ao final possamos oferecer aos jovens caminhos reais para viver a fé com alegria e compromisso." Ao mesmo tempo, a liturgia teve um lugar especial durante o sínodo. Missas diárias eram celebradas em diferentes idiomas, refletindo a universalidade da Igreja. Em uma delas, jovens musicistas apresentaram cânticos compostos especialmente para o evento, misturando estilos tradicionais e contemporâneos. O Papa, sorrindo, comentou ao final: "A música dos jovens sobe ao céu com a mesma força de uma oração antiga. Assim é a beleza da nossa fé." A repercussão chegou rapidamente às dioceses do mundo todo. Bispos que participavam do sínodo enviavam vídeos semanais para suas comunidades, relatando as novidades e incentivando encontros locais de escuta. Em muitas paróquias, grupos juvenis passaram a organizar rodas de conversa para debater as propostas apresentadas em Roma. Havia um sentimento de participação global, como se todos, de alguma forma, estivessem sentados naquela grande assembleia com o Papa. Além disso, o sínodo também trouxe à tona questões desafiadoras. Jovens pediram maior clareza sobre a posição da Igreja diante de temas como ecologia, justiça social e inclusão. O Papa Leão XIV não fugiu desses assuntos.
Em uma sessão aberta, declarou: a Igreja deve caminhar com a juventude também nos desertos do mundo, levando esperança onde há dor, justiça onde há opressão e luz onde há escuridão. Essas palavras ganharam destaque na imprensa e foram vistas como sinal de um pontificado profundamente comprometido com o diálogo e a transformação. No ambiente interno do Vaticano, surgiram propostas para criar um conselho permanente de jovens que trabalharia junto a diferentes dicastérios, oferecendo sugestões contínuas e ajudando na implementação das decisões do Sínodo. Essa ideia foi acolhida com entusiasmo, especialmente pelos próprios jovens, que viam ali uma oportunidade real de influenciar o futuro da Igreja. Enquanto isso, os dias passavam rapidamente, repletos de sessões de debate, oração e convivência. A cada noite, os participantes eram convidados a momentos de adoração eucarística, lembrando que todo o esforço não era apenas administrativo, mas profundamente espiritual. O Papa, muitas vezes, permanecia em silêncio diante do Santíssimo Sacramento, rezando pelos jovens do mundo inteiro, especialmente por aqueles que enfrentam dificuldades extremas para viver a fé. Jornalistas destacavam a serenidade e a energia do Papa Leão XIV durante o Sínodo. Aos 79 anos, ele parecia incansável, circulando entre grupos, ouvindo histórias, fazendo perguntas e oferecendo palavras de encorajamento. Não tenham medo de sonhar grande, disse ele em um encontro com jovens líderes, porque a Igreja precisa dos seus sonhos para renovar o rosto de Cristo no mundo. Assim, a cada intervenção, a cada gesto e cada sorriso do Papa, tornava-se evidente que este sínodo não era apenas mais um evento na longa história da Igreja. Era um marco, um sinal de que o Espírito Santo continua a agir, conduzindo a comunidade de fé a novos caminhos de comunhão e missão. Conforme as semanas avançavam, o sínodo especial se tornava um laboratório vivo de ideias, propostas e partilhas de experiências. O Vaticano, que tradicionalmente era visto por alguns como distante, se mostrava agora como um espaço aberto, vibrante e profundamente interessado na vida real das novas gerações. A cada dia, novas histórias emocionantes chegavam às assembleias, reforçando a importância desse momento histórico. Uma sessão particularmente marcante aconteceu quando jovens indígenas da Amazônia falaram sobre o desafio de viver a fé em regiões remotas, onde a presença sacerdotal é rara e o acesso à internet é limitado. Eles relataram como criaram círculos de oração e catequese comunitária, transmitindo a fé de geração em geração mesmo em meio a dificuldades. O Papa Leão XIV, com lágrimas nos olhos, disse: "Vocês são missionários do cotidiano, herdeiros de uma fé viva. Este sínodo deve aprender com vocês e encontrar caminhos para apoiar vossas comunidades." Outro ponto de grande discussão foi o papel dos jovens nos ministérios laicais. Muitos pediram maior abertura para liderar grupos de oração, atuar na catequese e participar de conselhos pastorais. Um jovem europeu afirmou: "Queremos servir, queremos ajudar. Não queremos apenas ouvir, queremos ser parte do corpo vivo da Igreja." A declaração foi recebida com aplausos e ecoou nos debates seguintes. O Papa Leão XIV reafirmou então seu compromisso de promover o protagonismo juvenil, lembrando que o Espírito Santo distribui dons a todos, sem distinção de idade. Enquanto isso, o clima espiritual do sínodo crescia. Celebrações penitenciais foram organizadas, permitindo aos participantes experimentar a misericórdia de Deus e renovar suas intenções. Jovens relataram como se sentiram profundamente tocados ao receber o sacramento da reconciliação diretamente de bispos e até do próprio Papa, que dedicou horas pessoais a ouvir confissões em uma tarde silenciosa na Capela do Vaticano. Esses gestos demonstravam que o sínodo não era apenas discussão, mas vida sacramental intensa. Em termos práticos, as comissões começaram a redigir os primeiros esboços do documento final. Entre as propostas incluídas estavam a criação de redes de formação online gratuitas para jovens catequistas, programas de intercâmbio cultural e missionário entre dioceses, e o incentivo para que cada paróquia tenha um conselho jovem com poder de decisão em questões pastorais locais. O Papa Leão XIV revisava esses textos pessoalmente, fazendo anotações e sugerindo ajustes para garantir que o resultado fosse inspirador e viável. A imprensa internacional destacava a ousadia dessas medidas. Um jornal americano escreveu: "O Vaticano dá um passo sem precedentes ao integrar jovens diretamente na tomada de decisões pastorais." Uma revista europeia comentou: "O
o Papa Leão XIV mostra que a tradição e a inovação podem caminhar juntas. Essas manchetes se espalharam rapidamente, ajudando a criar uma imagem positiva da Igreja junto às novas gerações. Em muitas dioceses, ecoavam as discussões do Sínodo. Jovens se reuniam em grupos de oração e fóruns online, comentando as notícias e propondo suas próprias ideias. Em algumas paróquias, padres transmitiam ao vivo trechos das sessões, permitindo que comunidades locais acompanhassem o que estava sendo debatido em Roma. O Papa Leão XIV, sabendo dessas movimentações, mencionou em uma de suas homilias: "O que começa aqui não deve terminar aqui. Este sínodo é uma semente lançada em todo o mundo, e cabe a vocês, jovens, fazer com que ela cresça." Nos corredores do Vaticano, falava-se também sobre como manter o impulso após o encerramento do sínodo. Assessores do Papa elaboravam planos para encontros regionais e plataformas digitais permanentes onde as discussões pudessem continuar. Um projeto piloto foi anunciado, um aplicativo oficial do Vaticano dedicado ao diálogo com jovens, onde será possível enviar perguntas, receber formações e até participar de lives mensais com bispos e especialistas. Outro tema que emergiu com força foi o cuidado com a criação e a responsabilidade ambiental. Muitos jovens pediram que a Igreja intensificasse seu testemunho nessa área. O Papa, em resposta, lembrou a importância da encíclica Laudato Si e pediu propostas práticas que pudessem ser implementadas nas paróquias. O documento final do Sínodo começou então a incluir capítulos específicos sobre projetos ecológicos liderados por jovens, como hortas comunitárias e campanhas de limpeza de rios. Os dias seguiam com uma mistura de intensidade e esperança. Cada sessão era precedida por momentos de oração, e muitas vezes se encerrava com cantos espontâneos em diversas línguas. O Papa Leão XIV, sentado entre os participantes, frequentemente fechava os olhos e parecia meditar profundamente nas palavras que ouvia. Sua presença constante era interpretada como sinal de compromisso pessoal e pastoral com a juventude. Enquanto as últimas semanas se aproximavam, um sentimento de unidade permeava o ambiente. Jovens e líderes eclesiais passaram a se tratar como irmãos na fé, trocando contatos, planejando projetos conjuntos e até sonhando com futuras missões. Muitos diziam que o Sínodo já tinha transformado suas vidas antes mesmo do encerramento oficial. Nos bastidores, assessores preparavam a celebração de encerramento, que incluiria uma missa solene e a apresentação pública do documento final. O Papa Leão XIV ensaiava seu discurso de encerramento, revisando palavras cuidadosamente escolhidas para inspirar e desafiar a Igreja a viver de acordo com as conclusões do Sínodo. E assim, com debates profundos, lágrimas e sorrisos, orações e projetos, o Sínodo especial convocado pelo Papa Leão XIV se encaminhava para seu desfecho, deixando claro que a juventude não era apenas tema de reflexão, mas presença viva e atuante no coração da Igreja. Chegou, enfim, o dia do encerramento do Sínodo Especial sobre o papel dos jovens na Igreja. A Basílica de São Pedro amanheceu envolta em um clima de solenidade e expectativa. Peregrinos de várias partes do mundo se reuniram na praça, muitos segurando bandeiras de suas nações, outros trazendo fotos de seus grupos de jovens e movimentos paroquiais. Era visível o orgulho de fazer parte de um momento histórico. Dentro da Basílica, o som do órgão anunciava o início da missa solene. Os bispos, vestidos com paramentos litúrgicos, entraram em procissão enquanto coros compostos por jovens entoavam cânticos em várias línguas. O Papa Leão XIV apareceu logo atrás, com um semblante sereno e, ao mesmo tempo, emocionado. Para todos, aquele era o sinal de que um novo capítulo se abria na caminhada da Igreja. Durante a homilia, o Papa falou com o coração. Lembrou de episódios ouvidos ao longo do Sínodo: a jovem que evangelizava por redes sociais, o missionário africano com apenas um celular na mão, o grupo indígena que mantinha a chama da fé em lugares distantes. Disse: "Vocês, jovens, são a esperança concreta de uma igreja viva. Não tenham medo de assumir responsabilidades. Não tenham medo de anunciar Cristo com coragem, criatividade e alegria." O silêncio reverente deu lugar a um longo aplauso, enquanto muitos jovens enxugavam lágrimas de emoção. Após a missa, iniciou-se a apresentação do documento final do Sínodo. No palco, jovens representantes de cada continente leram trechos das conclusões.
Entre as principais propostas estavam a criação de conselhos jovens paroquiais com direito a voto em decisões pastorais, a implementação de programas de formação digital para evangelizadores online, projetos ambientais liderados por jovens, apoiados pela estrutura da igreja local, uma rede mundial de voluntariado juvenil católico, com intercâmbio de experiências entre países. O Papa Leão XIV, sentado ao lado, sorria a cada leitura. No final, tomou a palavra e disse: "Não quero que este documento fique nas prateleiras. Quero que ele seja vivido, aplicado, testado em cada paróquia, em cada movimento. A Igreja não pode ignorar a voz da juventude, porque é nela que o Espírito Santo sopra com vigor especial." Em seguida, um momento simbólico marcou a todos. Jovens representantes entregaram ao Papa um crucifixo feito com materiais reciclados, fruto de um projeto ambiental de uma comunidade da América Latina. O Papa segurou o crucifixo por alguns segundos, visivelmente comovido, e respondeu: "Este crucifixo é sinal de uma fé que se renova e cuida da casa comum. Levarei comigo como lembrança e compromisso." Nos dias seguintes ao encerramento, o Vaticano lançou uma plataforma digital para acompanhar a implementação das propostas. Jovens poderiam enviar relatos de suas iniciativas locais, fotos de seus projetos e vídeos de testemunhos. A cada mês, algumas dessas experiências seriam destacadas em boletins oficiais, criando uma rede viva de partilha e incentivo. A repercussão foi imediata. Em uma pequena paróquia no interior da África, um grupo de jovens decidiu criar um coral missionário após ver as transmissões do Sínodo. Na Ásia, jovens catequistas passaram a se reunir online para estudar documentos da Igreja e preparar materiais criativos para crianças. Na Europa, movimentos estudantis organizaram debates sobre a fé e a cultura contemporânea, inspirados pelas palavras do Papa. E na América Latina, surgiram campanhas ambientais promovidas por grupos de jovens em parceria com suas dioceses. O Papa Leão XIV, ao receber relatórios sobre esses frutos, comentou em uma audiência geral: "Agora vejo que o Espírito Santo realmente nos guiou. O que começamos no Sínodo está germinando por toda a terra. Que vocês, jovens, continuem sendo missionários da esperança." Os meios de comunicação continuaram a repercutir o evento. Jornais destacaram o caráter inovador do Sínodo, e programas de televisão transmitiram entrevistas com participantes que contaram como voltaram para casa transformados. Muitos disseram que se sentiam mais motivados, mais incluídos e mais comprometidos com suas comunidades de fé. Internamente, o Vaticano estabeleceu um calendário de acompanhamento. Todos os anos, no aniversário do encerramento do Sínodo, será celebrada uma missa especial em São Pedro, com jovens convidados de todos os continentes para testemunhar como aplicaram as conclusões em suas realidades locais. O Papa Leão XIV planejou estar presente pessoalmente sempre que possível, reforçando seu compromisso contínuo com as novas gerações. A história do Sínodo Especial sobre o papel dos jovens na Igreja tornou-se um marco no pontificado do Papa Leão XIV. Não apenas pela ousadia das propostas, mas pela forma como abriu espaço para que a juventude se tornasse protagonista de sua própria fé. Nos corredores do Vaticano, comentava-se que aquele sínodo havia plantado sementes que floresceriam por décadas. Ao final, quando o Papa se retirou da Basílica de São Pedro naquele dia histórico, os sinos tocaram forte e os jovens cantaram um refrão simples, mas profundo: "Somos Igreja viva, somos luz do mundo." E assim, entre palavras, lágrimas, decisões e cânticos, o sínodo convocado pelo Papa Leão XIV encerrou-se, deixando como legado não apenas um documento, mas uma chama acesa no coração de toda a Igreja. A certeza de que a juventude não é apenas o futuro, mas o presente que faz a fé se tornar ação viva e esperança renovada.